Olá, mulheres, sejam muito bem-vindas mais uma vez aqui no canal, Despertar da Consciência Feminina. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito maravilhosa, uma bruxona, uma maga, uma feiticeira, uma mulher medicina que eu conheci através da Jornada das Rosas, que é a Francis. Então, Francis, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal. Quero te agradecer primeiramente por você estar dedicando do seu tempo e da sua energia para partilhar um pouquinho da sua história conosco. Eu queria que você se apresentasse, né, falasse um pouquinho, de quem é a Francis, né, como que a Francis chegou aqui hoje, né, toda um pouquinho da sua jornada, como que a gente se conheceu aí, como que foi para você essa troca energética entre a gente. E Hum. esse é o nosso momento, né, de levar um pouco da nossa jornada para as mulheres que estão se conectando com a nossa energia. Tudo bem, Bela? Sou a Francis, pessoal. E para mim é um prazer estar aqui hoje, né? Trazer a fala, né? Trazer a comunicação, que para mim é o que é fundamental dentro da jornada, né? Que a gente traga a comunicação, traga a expressão, até para as mulheres que estão vivenciando, né? O que querem vivenciar também essa jornada, né? Com as rosas. Então, para mim, falar de rosas é falar de amor, né? Falar de um caminho de amor, é falar de um caminho de empoderamento feminino primordial, né? E é muito gratificante para mim estar aqui. Bom, eu sou a Frances, né? Trabalho com terapias integrativas, bruxaria natural, sou iniciada, guardiã da Cacau, né? E o caminho das rosas é um caminho que eu já estava querendo estudar, né? Faz muito tempo, assim, muitos anos que eu venho me conectando com as rosas, sonhando bastante com as rosas. E veio muito assim, intuitivamente, nos sonhos eu via rosas, né? E aquele desejo de querer fazer as coisas com rosas, manipular as rosas, alquimias, né? Me vinha muito forte. Só que parecia que como se eu não tivesse ainda total conhecimento sobre, eu sentia, né? Eu quero me conectar. Eu comprei um monte de coisa para poder fazer spray, para poder fazer óleos, né? Uhum. Comecei a comprar. Quando eu comecei a querer montar os retiros para as mulheres, né? Já me via muito assim intuitivamente rosas, me via essas alquimias, mas era como se eu precisasse de um certo conhecimento. Parecia que eu tinha ali o desejo, mas não é só isso, sabe? Eu acho que tem uma outra coisa que eu ainda não sei. Tanto que eu não sabia de Maria Madalena, né? Não sabia nada do que a gente está aprendendo também dentro dos florais, né? Que você ensina também muitas coisas pra gente, né? E aí eu me veio muito forte, né? E aí eu descobri que tem a Irmandade das Rosas, né? E aí foi através de um grupo, né, de mulheres que eu conheci a Bela, inclusive, né, Bela? Isso. E a gente se conheceu. E aí eu vi, né, sua fotinho com a Rosa, e eu falei, nossa, vou chamar ela para conversar, porque talvez ela vai me passar uma orientação, né, sobre esse caminho. E aí a gente começou a conversar, já me conectei com a energia dela, e aí já vi o trabalho dela, e aí já falei para ela, ó, coloca o meu nome aí que eu já quero começar, né? Já quero começar com os florais, eu quero entender, porque de alguma forma eu sentia que os florais, eles iam ser um portal para mim, enaltecer aquilo que eu já faço e expandir, né? E trazer a cura, né? E que foi exatamente isso que aconteceu dentro da minha jornada. Eu trabalho há 6 anos, né, com as terapias, consagro várias medicinas, a ayahuasca, o rapé, sananga, né, entre outras medicinas. Mais presente, né, que eu consagro com mais frequência é o cacau, né, e os florais, né, diariamente. E aí eu comecei a me conectar com os florais, né? E aí foi isso, né? Expansão, cura, maravilhoso, eu amo. E sou apaixonada e onde eu vou eu falo dos florais. Eu falo Amo, amo. que a gente fica tipo testemunho de Jeová, né? Porque para quem aparece, a gente quer começar a falar dos florais, porque é uma energia tão forte, uma potência tão É, grande, né? Que a gente quer partilhar isso, assim. Quando a gente chega.
se conecta com a medicina e que percebe a mudança no nosso corpo e em todos os níveis, porque é no corpo físico, é no campo emocional, é no campo Sim, espiritual, no campo energético, a gente fica com tanta vontade e quer oferecer isso para outras pessoas, é, né? Eu sinto muito isso também quando eu comecei, de querer falar assim, gente, por favor, tomem essa medicina, isso aqui é um bálsamo, vai ajudar muito na jornada de autoconhecimento, de autocura, ajudar a expandir a consciência, ajudar a transmutar muitas coisas e reconhecer, né, os nossos padrões, as nossas crenças, nos nossos processos. E eles trabalham de uma forma muito amorosa, né? Pelo menos eu sim. percebo assim. Como que você percebe? Eu percebo que os florais traz muito esse amor, né? Traz muito amor e ajuda nos processos dolorosos, trazendo amor, trazendo acolhimento, né? Então não é uma medicina assim que você vai já tomar e já vai sentir, já vai entrar na força. Não, não é assim, né? Ela vai te curando aos poucos, dia após dia, e você vai sentindo, né? Então é muito sutil, né? Trabalha no campo muito sutil. E, e eu percebo isso, né? Que é uma medicina muito amorosa, traz muito amor e ajuda nos processos mais difíceis trabalhar com amor e acolhimento. Isso, tanto é assim que tem uma chave assim que eu sempre coloco, que é o caminho do verdadeiro amor. O caminho da rosa é o caminho do verdadeiro amor, que é você se amar, você se reconhecer como Deus, como ser divino, despertar toda aos teus dons, né, espirituais, toda essa bagagem que a gente já tem em essência, né, Sim, mas que está adormecida e que ao longo do processo a gente precisa fazer algumas limpezas ainda de padrões, de crenças, e o floral, cada floral trabalhando ali no seu centro de energia, no seu chakra, ele vai trazendo, ele vai mostrando, né, assim, no é, campo, as pessoas que chegam, as situações que vão se achegando, aí você, parece que ele dá uma luzinha, opa, é o floral que tá trabalhando aqui, não é, eu sinto assim, gente, é, poxa, é o floral isso exatamente. aqui. É, E aí eu sei exatamente que é a atuação dele no meu campo, o que ele está mexendo, por que isso está chegando. E tem uns processos muito desafiadores, tem uns processos de limpeza que a gente precisa sim, fazer ainda, de limpezas mais profundas, mas eu sinto isso, me acolhe, né? Como uma mãe mesmo que é, carrega no colo e conversa, olha. Tem muito tempo que você está repetindo esse padrão. Isso veio aqui para te mostrar que não é mais assim, que você não precisa mais fazer isso, que tem uma outra possibilidade, tem um outro caminho, e aí vai trazendo essa expansão consciencial com amorosidade. eu percebo muito isso, Bela, realmente. E como que estava assim a sua vida, a sua jornada antes de você chegar aqui, antes de você chegar nessa jornada? Ai, deixa eu pensar aqui. Tantos Se você estava desafios. passando algum desafio em alguma área emocional, trabalho, É, quando eu comecei a Jornada das Rosas, eu estava passando por um processo de querer avançar, mas estava muito no plano da mente ainda, né? É como se assim a minha cocriação estava tudo na mente, e eu não conseguia passar para o mundo da matéria mesmo, né? E ficava tudo no mental, né? Quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas tudo na mente. E os florais, eles foram junto também, né? Não falei aqui, mas as Yoni Eggs, né? Em conjunto, né? Com a Uhum. Yoni Egg também, que para mim funcionou super bem os dois, né? Então, eu senti que foi o start. Os florais me ajudou a dar o start para muitas coisas que eu estava querendo fazer, só que estava muito no plano da mente. Então, eu senti que ele trouxe assim essa expansão, né? Essa cura e esse avanço de vai lá, eu tô aqui te ajudando, vai lá, faz É como se acontecer. ele te desse uma Uma sustentação para sustentação, dar o né? passo. Foi isso que eu senti. A sustentação, né? Exatamente, né? Exatamente o que eu senti. Outra coisa que eu não falei, É. inclusive, meninas, esse canal aqui, ele só tá existindo por causa da Francis, tá? Só tá acontecendo por causa da Ah, Francis.
Porque a gente, nas nossas trocas ali, né, dentro da jornada dos florais, a gente acabou se conectando. Então, a gente sempre está trocando, né, uma apoiando o trabalho da outra, uma impulsionando a outra, uma dando dica para a outra. É realmente uma fraternidade, eu vejo a nossa energia, a nossa troca como algo muito fraterno, genuíno, de uma olhar para a outra e falar que legal que ela está caminhando, né, de incentivo do trabalho Sim. da outra e de honrar o trabalho da outra também, sabe? Eu senti isso muito forte na minha conexão com você. E aí a gente conversando ali, Francis chegou um dia e falou: Nossa, eu tô pensando em abrir um canal no YouTube. Aí eu, cara, tinha acabado de chegar isso para mim, um Foi. insight. Isso já estava no meu campo, já tinha um tempo, só não tinha coragem de manifestar. E naquele dia eu tinha feito uma meditação e a espiritualidade tinha falado: abre o canal, liga a câmera e vai. E aí eu É. falei para ela assim: Menina, não é que isso veio para mim? Veio para mim e eu tô sentindo isso. E o que que a Francis me falou, Francis? Não lembro, peraí. Falou que a espiritualidade tinha te É, mostrado para você falar isso para foi. mim. Foi isso mesmo. Eu recebi de te falar, né? Eu falei pra você, eu falei assim, olha, para você, né, alcançar, né, mais mulheres e tudo mais, você vai ter que aparecer, né? Tá me vindo muito isso do seu campo para você fazer isso, esse movimento, né? Tanto que o que serve para mim serve para você também, né? Uhum, Então, para uhum. mim também é desafiador. Estar aqui hoje, né, é desafiador, né? E eu sou grata também a você, Bela, porque se eu não tivesse impulsionado você, né, que você já estava intuindo, e você não tivesse feito, e você agora está me puxando, talvez, eu não sei quando que eu faria isso, né? Então, é isso, é uma teia, né? Uma vai ajudando a outra, a gente vai expandindo. Isso Foi mesmo, eu também sinto maravilhoso essa assim. troca. Se não fosse você falar aquilo ali para mim, eu ia procrastinar mais um pouco, né? Porque a minha procrastinação, ela estava no medo, né? No medo dessa expressão, no medo de levar esse conhecimento, de me expor, Sim, né? Medo mesmo. Porque naquele momento em que a gente conversou, eu estava vivenciando a jornada do Floral Azul, que fala da expressão, né? é Dessa expressão. expressão através da verdade do nosso coração. E é muita verdade isso que a gente está fazendo aqui hoje. É uma troca muito É, real, uma troca muito genuína. Então, assim, são duas mulheres que se conectaram, que estão aqui é, falando de uma medicina que faz sentido para a vida delas, né? E que a gente está sim, vivenciando a jornada e que uma olhou para a outra e falou: Nossa, a gente precisa levar isso para mais pessoas. Então, assim, vendo uma isso verdade mesmo. genuína do nosso coração, de quem vivencia e quem quer dividir isso com outras pessoas, porque sente no Sim, corpo que faz diferença, no corpo, no espiritual, no mental, no emocional. E aí, por que não? O que que me travava? O que que era aquele medo que eu estava sentindo, né? E a Frances foi assim a chave que eu precisava para falar, tá bom, eu tenho que fazer como se fosse um puxão de orelha da espiritualidade, falando, faz esse negócio que eu mandei você fazer e você não tá fazendo ainda. você esperou alguém falar? Peraí, né? Isso, é tão real, porque assim, às vezes a gente não confia na nossa intuição, às vezes a É, gente não acredita naquilo que a gente recebeu. E eu tinha acabado de intuir aquilo, já vinha no meu campo, só que eu tinha feito uma meditação que estava me mostrando tudo, assim, era como se eu visse as coisas sim, acontecendo. E eu falei, não, tô doida, isso aqui é coisa do meu ego, querendo aparecer, e pai, não sei o quê. E aí, de repente, Francis fala isso. Eu falei, não é, tá vendo? O que que eu tava é. esperando? Eu tinha ido no banheiro na hora, falei assim, olha, se é para eu fazer isso mesmo, você me dá um sinal. Você me dá um Aí, ó. sinal. E aí, Francis mandou mensagem. Eu falei assim, gente, Pronto. isso não é um sinal. Eu não sei o que Isso não é um sinal, não sei o que é, né? e aí eu fui muito disciplinada, porque Francis falou comigo, acho que a gente conversou numa terça-feira, e aí no final de semana seguinte eu já gravei e falei, Francis, tá aqui, primeiro vídeo saiu, pá, mandei pra ela, né, assim. Nossa, que Saiu, lindo. eu só liguei a câmera e foi, e não sou youtuber, não sou nada disso, mas eu tô me propondo aqui trazer a nossa verdade, né, É, a minha essência, tudo aquilo que a gente está vivenciando através dos florais para auxiliar outras mulheres em seus processos de autoconhecimento e travessias da alma, né? Porque o caminho nosso é o resgate do nosso feminino, pelo menos eu sinto isso muito forte, que eu total.
a minha missão nessa terra, nesse momento, nesse agora, é auxiliar outras mulheres no despertar da consciência feminina delas, na cura do ventre, né? E aí o floral é uma ferramenta, a ioniterapia é uma ferramenta, a Francis, eu fiz agora com ela a reconsagração do ventre, é uma outra ferramenta que, né, Sim. ela tem outras terapias que também nos auxiliam nessa jornada, mas de volta a si, de volta ao nosso feminino, um feminino Sim. sagrado, um feminino que reconhece os seus ciclos, o seu ventre. Então, assim, é esse amparato, assim, que eu sinto dessa jornada, né? Que tá me conduzindo a isso. Faz sentido para você? Total, total. É, esse é o caminho, né? Do autoconhecimento, da cura, da reconexão, né? Com nós mesmas. E quanto mais a gente se cura e mais a gente cura outras mulheres, né? Quem está nesse propósito, sacerdotisas, né? Terapeutas, guardiões, está nessa missão de curar, ajudar, né? Auxiliar. E também se curar, né? A gente cura e se cura também, né? Uhum. E você estar aqui hoje é uma cura, eu estar aqui hoje é uma cura, né? É Isso. maravilhoso, né? É um caminho de muito amor. Por isso que eu gosto muito daquela música, quando eu me curo, você se cura. Quando você É, se cura, eu me curo, né? Então, assim, uma é, auxiliando a outra nessa jornada. E aí, falando assim, dentro desse processo, dentro dessa jornada, sim. qual foi o momento mais marcante, né, que você se recorda ou que te transformou durante a jornada, assim? Teve algum momento que foi mais marcante até agora? Porque a gente ainda está vivenciando, né? Mas se tiver alguma Sim. coisa que você pode trazer para a gente? O momento para mim mais marcante foi quando eu tomei esse impulso, né, de montar o grupo de mulheres, né, da cura do ventre, que era algo que eu já estava querendo fazer online, né, porque eu faço esses trabalhos mais presencial, então não tenho, né, estou começando a ter esse hábito do digital, né, então quando eu abri o grupo e vi que todas estavam interessadas e vi o quanto aquele meu impulso está fazendo bem para as mulheres, né? Do grupo que eu estou fazendo as trocas. Então, acho que o momento mais marcante foi quando eu tomei essa decisão, né? Dentro da jornada. E um outro momento também que para mim foi bem marcante, né? Foi o momento que eu comecei a me visualizar em grande crescimento, né? Muito assim, a questão do crescimento, da prosperidade, né? E era como se eu tivesse dentro de uma caixa, né? E aí, de repente, essa caixa não existe mais e eu começo a ver tudo de uma outra forma. Daí eu vejo assim que, sabe, dá para ir aos poucos, vai fluindo, vai aos pouquinhos. Eu tô te ajudando, a medicina, né? Vou te auxiliar, vou Uhum. te apoiar. Então, acho que foi esses dois momentos, assim, que eu senti que de expansão, né, de expandir cada vez mais, de continuar, e esse impulso que trouxe, assim, de vai, agora vai, faz, não fica só na mente, vai. Que foi quando eu tomei os florais, porque se não fosse os florais, poderia acontecer? Poderia, mas de repente demoraria um pouquinho mais para isso acontecer. Sim, e eu acho que foi na Rosa Laranja que foi que veio esse impulso. Foi na Rosa Laranja que foi o impulso para eu começar. Eu também senti muito esse movimento começar na rosa laranja para mim, mas a rosa amarela que me ajudou a materializar, né? Da amarela que eu senti realmente que, ó, vai e faz, né? Porque na laranja eu passei por um processo de limpeza muito profundo e a amarela Sim. veio me dar o poder pessoal e a autoconfiança que eu precisava para fazer o movimento, porque a gente se conectar na jornada dos florais online foi o mesmo processo. Eu estava naquela, gente, É, como que eu vou fazer isso? Eu quero expandir isso. Eu sinto que eu posso levar isso de outra forma para essas mulheres. Mas como que eu sim, vou fazer? Fiquei com um pouco de medo, um pouco de receio de trabalhar no online, de, né, fazer essa vivência aqui, né? sim. Mas algo me dizia, faz. Né? Faz, dá esse passo. E quando eu dei esse passo, que chegaram as mulheres interessadas, eu fiquei assim, gente, que coisa linda, que lindo Olha, que é, né? Assim,
participar dos encontros, ver as trocas, né? E como que a gente vai construindo laços com outras pessoas, como o laço que eu construí né? com você, o laço que eu estou construindo com as outras mulheres, não só no físico, mas também no online. Então, tudo isso é como assim, é um bálsamo de amor. E, Nossa, e, e ela fala assim: tá vendo? Era só você dar um passo, eu te sustentei. E aos pouquinhos a gente vai fazendo esses movimentos, né? Eu sinto toda essa estrutura, toda essa sustentação que as rosas me deram, né? Para que eu sim. desse esse impulso. Porque medo a gente vai ter, né? O medo do novo, o medo desses desafios, mas ela vem como esse impulso, né? Como essa mola propulsora para que a gente faça os movimentos que a gente precisa fazer e saia da procrastinação. Então, eu senti muito isso também, ressoa muito com o que eu vivenciei Total, nessa total. fase com esses florais, né? Aí eu queria que você trouxesse um pouquinho assim, como que você sente energeticamente os florais atuando no seu campo, assim, no seu dia a dia, se você consegue perceber uma mudança da sua energia no seu dia a dia, no seu campo emocional. No meu campo, eu sinto, para mim, né, apesar de ser sutil, né, os florais eles são sutis, para mim eu sinto eles potente, é sutil, mas é potente, é forte. Então, é como se eu estivesse tomando um- uma bomba, assim, né? Vou usar uma bomba de frequência, de alta frequência. Então, tomo floral, consagro floral, né? Intenciono, faço a minha intenção, né? Consagro, e ali eu vou viver minha vida. Então, assim, eu sinto já a minha frequência já mudar. Uhum, Então, de repente, já aconteceu várias vezes de eu acordar desanimada, ai, sabe, com aquela preguiça, e aí eu vou lá, medito, consagro floral, e aí eu já sinto automaticamente a minha vibração que estava ali baixa, né, ali, né, não baixa, mas assim, média, né, já começar a subir. Então eu percebo isso muito forte no meu campo, né, essa questão da frequência, da vibração, né, e eu percebo também como eu vejo a vida, como eu observo a vida, como eu observo as pessoas, no floral da rosa amarela, comecei a olhar mais a natureza, comecei a sorrir mais, né? uhum, Eu sentia muito a minha criança interior mesmo, né? Querendo uhum. dar risada, querendo sorrir mais. Então, assim, cada floral eu senti algo diferente, né? Uma energia diferente, mas todos estão agregando em algo, né? Todos estão agregando. E eu costumo dizer assim que essa alegria já é sua, já é sua. Tava só Ela só precisando, né? veio Sair. exponencia, ela coloca para fora, né? É, Eu também senti muito isso na Rosa Amarela. Gente, eu saí assim rindo assim, ó. E chega a doer, assim, chega a doer de tanto que eu queria rir, e de tanto sim. que eu tava me sentindo numa leveza, assim, numa beleza, É. numa alegria genuína. E realmente eu sentia que era a minha criança interior alegre, feliz, feliz por estar vivendo a vida, feliz pelo que eu estava fazendo, feliz pelas pessoas Sim. que eu estava conhecendo, pelas coisas que estavam caminhando, seja nas aulas, sejam nos encontros, sejam nas mulheres que eu ia me conectando. Eu vi uma alegria muito grande, uma expansão muito grande. E eu também sinto essa questão de tomar o floral e mudar a energia, né? Até que uma É, das manas fez a leitura da energética de cada floral pra gente. E eles têm uma frequência muito elevada. A rosa já tem uma frequência muito elevada, né? A quem está assim no coletivo, no cotidiano, é normal vibrar, você sabe mais isso do que eu li entre 50, 100 Hz, 150 Hz, que é geralmente a vibração assim desse coletivo. E a rosa, ela te leva para a frequência de 320 Hz, que é a frequência da rosa, né? Da planta, da flor. E esses florais, cada floral, ele tem uma vibração. Então, a gente começa com a rosa preta ali em 350 Hz. Então, é como se você estivesse tomando as gotinhas, cada gotinha daquela é 350 é, Hz. Então, quem estava lá em 50, 100 Hz, automaticamente é convidado já aí para subir a elevação, subi. né? Os outros florais, que é a vermelha, a laranja e a amarela, é 720 Hz.
Imagina isso, você tomar uma dose, uma bomba, que aí realmente é aquilo que você falou, é É uma uma bomba. bomba, Por isso que eu é falei uma bomba. bomba, bomba de energia, Uma sabe? bomba Uma de bomba de energia. frequência É, elevada, de conexão, e aí você sente que a vibração simplesmente muda. E quem consegue perceber esse campo sutil, porque realmente é sutil, né? é É sutil. sutil, é uma potência, mas é sutil. Consegue perceber que a vibração aumentou, que mudou o campo. E aí, às Total. vezes, né? Às vezes eu sinto até a sensação, principalmente nesse floral da rosa azul, eu senti muito isso. Tinha momentos que eu achava que eu estava numa cerimônia da ayahuasca, que eu falava assim, cara, que energia é essa? Que potência energética é essa? O floral da rosa azul, a partir do floral da rosa azul, a frequência é 1000 Hz. Então, tem Uau. noção o que é 1000 Hz de frequência? Você todo dia consagrar, colocar ali aquelas gotinhas, é uma bomba de energia, uma bomba de É, luz que uma te bomba. convida a se abrir, que se te convida a iluminar. 1000 Hz é iluminação. Então, Iluminação. realmente, é uma bomba de luz que está Uma sendo bomba de convidada a luz. entrar no nosso campo, assim, né? Total. Você sentiu alguma resistência, assim, ou alguma emoção, né? Até catarses também pode colocar aqui nisso, assim, Uhum. em algum desses processos que você vivenciou? É, deixa eu lembrar aqui. Catarse, eu não tô lembrada de nenhuma catarse, assim, que eu senti. Eu acho que eu tava tão aberta, sabe, pro processo, que eu não me recordo de ter tido alguma catarse. Ah, eu lembro de eu sonhar muito, muitos sonhos. A minha limpeza foi através dos sonhos, né? Toda a conexão, na verdade, toda a conexão que eu tive, desde os florais, foi muito através dos sonhos. Do dia a dia, né? Mas nos sonhos mesmo que me vinha os insights, da Rosa Vermelha, por exemplo, né? Eu acho, não, acho que foi da vermelha entrando pra laranja. Agora não lembro. Que eu falei pra você que eu sonhei com as minhas sombras. Eu não Eu lembro qual acho que que foi. foi com a laranja, já caminhando para a laranja, que já era a energia Fui da caminhando pra rosa laranja. laranja. É. Aí eu comecei, eu acordava assim de madrugada assim, e eu, meu Deus do céu, preciso orar, que isso? Porque eu via assim minhas sombras, assim, eu, meu Deus. Mas era o floral mostrando, né? Assim, as minhas sombras, o que eu tenho medo, o que que eu preciso resolver, né? E assim, eu me assustava, porque via coisas grandes, assim, não via uma coisinha assim, né? Eu via assim, bem grande. Olha aqui, não é para colocar debaixo do pano, você vai visualizar para curar, para trabalhar isso aqui. Então, assim, acho que a minha catarse foi mais através dos sonhos, né? Das coisas que estavam ali debaixo dos panos, né? Coisas que eu precisava visualizar mesmo e não fugir, né? Olhar para aquilo e sentir aquilo, sabe? Me conectar, sentir. É, resistência, não tive nenhuma resistência. Todos os florais, na verdade, pelo contrário, eu queria até tomar mais. Todos eu queria. Quando tava perto de acabar, eu ficava assim, ah, não, acho que eu quero mais um pouquinho. O desapego, né? Eu não conseguia. Assim, no começo, principalmente, eu não queria ser da vermelha pra ir Sim, pra sim, eu laranja. lembro disso. Eu ainda falei para você, ó, tá indo para a laranja já tá te ensinando desapego. É, é. Aí quando você falou isso, virou uma chavinha. Eu falei assim, eu preciso trabalhar o desapego. Porque até então eu tava querendo, porque eu falei assim, ah, mas eu queria ter feito mais coisa com as rosas, eu quero fazer outro banho, eu quero, né? E aí eu ficava nisso. E aí me veio assim, desapega, vai pra outra, né? Ah, você já vivenciou, depois você vai voltar, porque o caminho é esse, depois volta, né? Vai, Isso, volta. isso. Aí foi aí na laranja que aí eu dei os impulsos, né, de realizações, de colocar as minhas metas, né, para fora, né? Então, assim, resistência eu não tive. Eu fui muito Até para assim. ver assim como que é processo, né? Assim, se você ficasse talvez lá na vermelha, você não ia ter o impulso É, para fazer o que você fez quando a laranja chegou. Então, é, assim, eu entendo que o floral ele vem trabalhando.
né? Porque a gente está em níveis, né, de consciência, cada um em um nível diferente. Essa espiral que a Rosa nos mostra, todo mundo está nessa espiral, mas cada uma num nível de consciência diferente, né? E aí a Rosa Vermelha, ela te leva para um nível. Você está aqui nesse nível. Quando a gente muda o floral, ela te leva para um outro nível, ela vai trazer outras coisas que você já está preparada para receber. E aí a É, gente está vivenciando um primeiro ciclo, né? E aí tem a oportunidade da gente vivenciar quantos ciclos o corpo pedir. Eu falo já para mim que essa medicina é para minha vida. É para minha é. vida. Eu não quero Não, é pra sair. mim também. Agora, me foi permitido ter essa experiência e acessar isso. Eu preciso continuar esse processo de limpeza que é gradativo. Então, a gente está trabalhando chakra por chakra. Fiz, né, essa primeira camada de limpeza de todos os chakras. Quando eu acessar a primeira rosa de novo, lá, a rosa preta, o que eu passei lá no início, eu não vou Sim, vivenciar de novo. Eu vou é, acessar já num outro nível, numa outra camada, mais profunda, né, mais aberta, já entendendo como que o floral, né, trabalha, mais consciente, porque a gente vai ganhando, né, vai expandindo a nossa consciência em cada sim. etapa. Então, é processo. Se eu só fico naquele floral, eu não tenho oportunidade de continuar o processo de limpeza para que esse próprio floral, que é o vermelho, que eu também gostei Sim. muito, eu consiga ir para níveis mais profundos. Né? Então, assim, por isso que a gente vai caminhando, é uma jornada, tem todo um caminho para a gente trilhar, para chegar lá nas energias mais sutis, para depois a gente voltar, porque é isso, faz parte, né? São ciclos, É, são espirais. A gente sobe, aí depois a gente vai, mas atingindo uma nova camada. Eu vejo bem dessa forma que você colocou, tá? total. E aí, assim, tudo que você está vivenciando, Uhum. como que você olha para essa mulher que está surgindo após todo esse processo, assim? Que mulher que está emergindo dessa transformação a partir dessa vivência com as rosas? Olha, eu sinto uma mulher empoderada, uma mulher decidida, uma mulher que questionadora, ah, uma conexão muito forte, me veio muito forte assim, uma conexão é, que eu já tinha, mas que as rosas também auxiliou nesse sentido de das ervas, né? Uma bruxa, né? A bruxa, né? Que eu venho, né, estudando a bruxaria, mas assim, tem muitas coisas que eu não coloquei pra fora. E eu senti que começou a desabrochar isso. Né? Uhum. Esse lado nosso, que todas nós temos esse lado, né, mais bruxa, né, anciã. Então eu senti São os esse nossos dons, desabrochar, né? São os né? dons que a Tudo gente somos. carrega na alma, né? É, E, inclusive, a Rosa Amarela tem uma frase muito linda do estudo que fala que a Rosa Amarela ela vem despertar esses atributos que a gente recebe, que a estrela da nossa alma recebeu ao encarnar aqui na Terra, né? Então a é, gente vai despertando isso, até a questão dos sonhos que você comentou também, é esse despertar desse sexto sentido feminino, a nossa intuição, nosso oráculo interior, que todas é. nós temos, mas que está adormecido, né? Está tudo adormecido. E aí, com a frequência dos florais, vai fazendo essa ativação a nível do nosso DNA, porque atua no nível mais profundo, nas Sim, camadas mais profundas, que é o nosso DNA, que no nosso DNA a gente carrega os padrões, as crenças, mas também é ali que estão registrados os dons que a nossa alma sim. recebeu ao encarnar aqui. E aí ela vai fazendo o processo de limpeza e ela vai ativando. Então, você tem o dom da bruxaria, você tem o dom da magia, e isso você recebeu quando você encarnou aqui. E a rosa, ela simplesmente está fazendo você florescer. É, o florescimento. Então, assim, que mulher que eu estou me tornando, né? É uma mulher que é empoderada, uma mulher que está florescendo, né? Uma mulher que está aceitando os seus dons e talentos, né? Colocando para fora isso. Então, é isso, assim, eu acho que principalmente autoconfiança.
que era uma coisa assim um desafio para mim, né? Esse processo da insegurança, né? Então, eu posso dizer que o floral está me tornando mais autoconfiante. Então, a mulher que eu sou hoje é uma mulher mais autoconfiante de si mesma e mais empoderada de si mesma, da sua própria energia. Que lindo! Eu já ia te É, perguntar isso mesmo, se você é, percebia, né, essa mudança na autoconfiança, no seu sim, magnetismo. Eu sinto sim. que auxilia muito. Você sente essa questão do magnetismo que mudou o Sinto, campo? sinto. Até as pessoas, assim, eu sinto que elas passaram a me tratar melhor. Não que não tratava, né? Porque o que as pessoas fazem com a gente é o que a gente faz com a gente mesmo, porque, né, começa dentro de nós. Mas eu senti que esse autocuidado que eu tive comigo fez com que as pessoas também me olhassem de uma forma diferente. Então, assim, amiga, presentes começou a chegar, convites começou a chegar, as pessoas querendo estar mais tempo comigo, Que sabe? Querendo lindo! fazer trocas, querendo desabafar. Sim, E para mim isso é maravilhoso, né? Assim, você ter você sente que o seu campo, você se torna magnética, né? Você se torna um campo de magnetismo positivo, uma coisa boa para as pessoas, né? É muito bom, maravilhoso. Esse vídeo vai dar umas 3 horas, eu ia falar das rosas aqui. ai, tem muita coisa boa para a gente falar sobre esse É, processo, sobre essa jornada. É, eu sinto que cada mulher é única, cada mulher tem algo para partilhar. Tanto é que se nós somos medicina, você é a sua própria medicina, e a sua cura vai ajudar outras mulheres em seus processos, sabe? sim, Então, não tem como a gente resumir uma jornada assim que é muito profunda em pouco tempo, assim, 10 minutos, 15 minutos. Não é, tem como. É é, algo tão profundo, é algo tão maravilhoso, e é tão bom, né, ver esses processos todos. As rosas têm me ensinado, assim, muito a amar o processo desse é, florescer, né? Por isso que eu coloquei florescer da consciência feminina, porque é isso que a gente está fazendo, a gente está florescendo. E esse florescer é é, pétala por pétala, cada pétala nos mostrando um dom, nos mostrando um caminho, nos mostrando oportunidades, né? Eu sinto esse florescimento e amo a jornada. Fico ansiosa assim para vivenciar a próxima rosa. Eu falo, ai, gente, já quero a próxima. E ao mesmo tempo, nossa, quero tanto voltar lá para a rosa é, amarela, quero tanto voltar para a rosa rosada. Foi tão bom o sim, tempo que a gente passou, mas, cara, eu tenho mais coisa para vivenciar aqui. E tenho certeza que quando eu voltar para ela, eu vou acessar um outro campo. Então, deixa eu continuar. E aí me dá força para continuar e para aceitar, né, esse sim, desapego, né, de encerrar um ciclo e para iniciar um novo, porque também é um processo de aprendizado que a gente tem que ter, né? E aí, falando assim, mais na nossa vida prática, no cotidiano, você percebe que impactou no seu trabalho, no seu dia a dia, os florais? total, total. É, principalmente na disposição, a vontade de fazer acontecer, essa motivação, né? Essa automotivação que vem assim, você sente que é da medicina mesmo, que vem uma coisa assim de dentro para te motivar. Vai lá, tá difícil, mas vai, faz, né? Então, eu sinto essa motivação. As coisas mais claras do que eu tenho para fazer. Ó, começa por aqui, vai aqui, faz aqui, né? Então eu sinto assim esse caminho, né? Então tá sendo muito bom, né? Não vou falar que foi muito bom porque Uhum. a gente está vivendo, mas está sendo muito bom. Isso, E agora a gente está indo para verde, né? Verde. para verde, Pra isso, para verde. verde. É, que eu já Uhum. tô sentindo aqui tudo, assim, trabalhando já, né? Como se eu já estivesse vivenciando mesmo, né? O Eu chakra sinto que elas se cardíaco. mesclam, elas vão se mesclando, a gente vai finalizando uma, a gente já vai acessando o campo da outra. Eu já sinto isso, assim. Eu senti forte, né? O plexo, trabalhando muito forte o plexo. E aí, quando tava já no finalzinho, já tava quase acabando, eu já comecei a sentir aqui o peito. Já vindo a energia, já subindo.
E não chegou ainda o meu floral, mas já vou, quando chegar, já começa. Já. Outra coisa, assim, como que você tem levado esse florescimento no seu dia a dia, nas pessoas que você atende, no seu trabalho, na sua vida mesmo do cotidiano, assim, como você percebe esse florescer agindo através de você? Eu percebo que eu passei a ser mais clara com as pessoas, né? Clareza de informações. Eu percebo também querendo dar presentes, sabe? Querendo agradar as pessoas, né? O florescimento, de eu não limitar as situações, né? E eu querer realmente sempre quis, né, ajudar o outro, sempre tenho essa questão do auxílio, da ajuda. Mas eu me peguei assim, realmente ali no dia a dia, sabe? Vem cá, vou te ajudar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E sem colocar limitação. Não, qual que é o seu problema? Qual que é a sua dificuldade? Não, vamos lá, vou te ajudar. Né? Então, assim, eu senti muito assim, os presentes, né? Eu me abrindo para receber os presentes e também dar os presentes para as pessoas, né? Que Seja de lindo, forma assim, de presente mesmo do dia a dia, seja numa terapia, né? Já dei muita terapia também, né? Não, vem cá, vou te ajudar, né? Vamos fazer alguma coisa. Então, assim, as coisas práticas do dia a dia, né? Como presentes. E também nas terapias também que eu trabalho, assim, eu querendo realmente ajudar a pessoa. E às vezes a pessoa não tinha ali a condição para poder fazer algo, para fazer alguma coisa, mas ela começou, e aí depois ela começou também, o dinheiro começou a surgir, ela começou a pagar e começou a tudo fluir. sim, Então foi sim, muito bonito assim, porque eu dei sim, esse início e de repente a pessoa avançou e ela começou a pagar, né, e tudo mais. E é isso, que assim, eu lindo. senti muito essa conexão, assim, é, de alma, de auxiliar, de vamos lá, vamos fazer acontecer. Não vamos limitar nada, vamos auxiliar. Como você pode fazer, como eu posso fazer, o que que eu posso te auxiliar, como eu posso te auxiliar, né? Sem ficar muito aqui, vindo mais para cá. O que que eu posso te ajudar? Do sentir, O sentir, sentir. sentir Agir mesmo. pelo coração, né? E ainda, olha, nem Coração. chegou ainda no coração e já está expandindo esse Já amor tá aí, né? expandido, é? Já tá expandido. Super, super. Que linda, amiga. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, né, de inspiração mesmo para outras pessoas, para outras mulheres, né, que estão sentindo de desconectadas de si mesmas, né? O que que Sim. essa jornada pode oferecer para elas? Então, deixa assim uma mensagem. O que você poderia dizer hoje para uma mulher que está desconectada de si, se perdeu no caminho, né? Não tem mais autoconfiança, não tem autovalor, não tem amor próprio. Qual a mensagem que você diz, deixa para essa mulher hoje? Pensar. A mensagem que eu deixo é que a nossa alma, ela já sabe o caminho. É só a gente confiar, porque a nossa alma, ela já sabe o caminho. Sim. E a confiança, ela é a libertação, a, ela é a cereja do bolo. Então, só confia e segue o caminho da sua alma, porque esse caminho não tem erro, é um caminho sem erro. E o E caminho das rosas é o caminho é do um coração. caminho de amor, é o caminho de reencontro, né? Ai, que É isso, lindo. amiga. Ai, Se você pudesse resumir a sua jornada com os florais das rosas em uma palavra, qual seria? poder, poder, Uau! poder. Nós podemos tudo. É essa a mensagem. Poder.
Gratidão, amiga, aqui pela tua presença, gratidão pela tua energia, pela tua entrega. Fala um pouquinho mais do seu trabalho, né, para as mulheres que vão se conectar com esse vídeo, né? O que que você pode também trazer do seu trabalho para ajudar elas nesse processo de desconexão de si mesma, as ferramentas que você trabalha, que pode auxiliá-las nesse despertar desse feminino sagrado. Então, deixa aqui um pouquinho assim do que você faz para quem se Sim, conectar com você e quiser, né, se conectar com essa energia maravilhosa dessa deusa, bruxa, maga, que poderosa, né, que está aí toda na sua autoconfiança, no seu poder, assumindo mesmo a verdade de quem se é. sim. Nossa, eu trabalho com muitas terapias integrativas, né? São muitas ferramentas, mas é uma ferramenta que eu sinto que vem me auxiliando e que eu quero trazer cada vez mais dentro das minhas ferramentas, né, de trabalho, são as Yoni Eggs, né? Que eu gosto muito das Yoni Eggs, além dos florais, né? Trago também a Cacau Medicina, né? Faço algumas rodas aqui em São Paulo, né? De cacau. Pretendo fazer online, né? É um projeto também de fazer isso online. Faço presencial aqui em São Paulo. Leio cartas, né? Faço mesas radiônicas, regenerações do ventre, reconsagração do ventre, né? E aí a gente vai trabalhar muito nessa linha aí tanto da cura do feminino, quanto também das alquimias, né? Pegando aí também os oráculos como auxílio, que eu gosto muito, né? Tenho vários aqui, né? Do Osho, né? Dá pra ver aí. O baralho cigano, né? Tenho vários aqui. E eu gosto muito de trazer nas terapias, porque vem para nos auxiliar, né? Porque nós já somos o oráculo, né? Toda mulher, né? Já é um oráculo. Mas às vezes a gente está ainda ali, né? Muito indeciso, muito confuso. E aí a gente vem com uma outra pessoa, né? Tira uma carta, tira ali, né? E aí já vem a resposta, já vem o auxílio. Então eu trago, né, nas minhas terapias as leituras, as cartas, trago também as mesas radiônicas, né? A mesa quântica estelar, a mesa do feminino de regeneração, né, do ventre, onde a gente vai regenerar mesmo, né? Trazer aí o prazer, o êxtase, né? Então, eu gosto muito de trabalhar nessa linha do Tantra, né? A gente pega ali, desperta a Kundalini, vamos com o cacau, vamos trabalhar, vamos A dançar. gente tem que marcar outra live só para falar do Tantra com essa mulherada, trabalhar a É, sexualidade, trabalhar essa vamos mais energia fazer, feminina. A gente vai certeza. marcar, tá? Nos Vamos. cobrem aí, mulheres. A Francis vai voltar aqui nesse canal só para dar dicas, né? Para a gente, né, se resgatar a nossa sexualidade sagrada através das técnicas que ela utiliza do Da Tantra, tá? sexualidade. Vamos sim, certeza. Já Gratidão. está marcado, Uma hein? honra. Em breve a gente grava novamente um outro vídeo aqui, porque é um assunto muito importante que a gente tem que tratar, o resgate da nossa Sim, sexualidade, né? Desse feminino sagrado, desse empoderamento desse feminino através da sua sexualidade, que é a nossa energia vital, que é a nossa Kundalini, que nos dá movimento e dá energia para a gente seguir, caminhar na vida. Então a gente precisa sim, muito se conectar com essa energia. Os florais nos auxiliam, sim. As Ioni Eggs nos auxiliam, sim. Mas tem outras ferramentas que a Francis trabalha, que ela vai dar dicas aqui pra gente, que eu, ó, tô colada nela, gente. Tô colada para despertar essa minha Kundalini, essa minha energia sagrada. vamos sim, amiga. Gratidão, viu? Pela Eu que agradeço, ter me amiga. convidado. Foi muito bom. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Gratidão, mulheres. Vocês já curtam, compartilhem, siga a Francis lá no Instagram. Em breve ela está criando o canal dela no YouTube também. Assim que ela criar, eu vou marcar ela aqui, vou compartilhar esse vídeo aqui com ela, porque é uma mulher maravilhosa. Sou muito grata pela espiritualidade ter nos conectado, a nossa energia ter ressoado e por tudo aquilo que a gente ainda vai aprender e crescer juntas nessa caminhada, viu, amiga? Certeza. Te honro, Gratidão. te vejo. Beijo. Gratidão.